Pessoal, bom dia a todos aí. Com a voz um pouco rouca, eu tô numa crise danada aqui de sinusite. Então, acabou que afetou também a garganta. Vou dar início aqui à aula hoje de laboratório de programação aplicada, tá certo? Pra gente finalizar esse aqui, segundo bimestre nosso. Bom, a aula de hoje, turma, nós vamos continuar vendo aqui os laços de repetição. Nós tínhamos visto na semana passada, tá? Na verdade, não foi nem na semana passada. O último laço de repetição que a gente viu aí, se eu não me engano, foi antes da atividade. Nós vimos aí o laço de repetição while, tá? Nós vamos dar continuidade. Hoje nós veremos o laço de repetição for, tá? E também a questão de preenchimento de matrizes e vetor, ou como a gente diz aqui na programação, o array. Durante a aula também, durante os slides, à medida que eu for tratando os exemplos, aqui que eu trago na aula, eu vou fazer alguns comentários relacionando também com a atividade que vocês me entregaram, tá? Eu já fiz a correção, só não devolvi para vocês, eu já tenho as notas de vocês aí da correção da atividade de LPAP e de laboratório de introdução à robótica que vocês me entregaram, aquela que vale 15 pontos. Então eu fiz a correção de circuito, de vídeo, do dimensionamento do circuito, da montagem do circuito no protoboard. Aí eu vou fazer um comentário geral sobre alguns aspectos aí que vocês estão vacilando pra caramba, tá? Então, relembrando aqui, né, a estrutura de repetição, né, ela é uma estrutura de seleção que nós temos que vai repetir definidamente ou indefinidamente um bloco de comandos. Então, eu estou criando uma estrutura, como o próprio nome diz ali, laço de repetição. Nós vamos criar uma estrutura no nosso código que nos possibilite repetir, né, uma sequência de comandos aí dentro do meu código. Isso é importante, por quê? Porque tem coisa que eu vou precisar de executá-las várias vezes. Então, para não ir estendendo esse código meu, fazer com que um código pudesse ser resumido em um trecho pequeno, isso torne 500, 300, 1000 linhas, aí dependendo do que eu preciso fazer. Se a gente não tivesse essas estruturas de repetição, os códigos seriam ilegíveis na verdade, tá? Ô Humberto, eu falo sobre a sua questão, eu falo ao final da aula, tá? Que você mandou aí no chat. Bom, laços de repetição. A gente tem um laço de repetição for, while e do while, ok? Nós já vimos aqui o laço de repetição while. Já fizemos... isso já foi explicado como usá-lo. Hoje nós vamos estar vendo o laço de repetição for, tá? Vamos tomar como base aquele mesmo exemplo que nós usamos para estar estudando o while, que seria o quê? Deseja-se então ali fazer com que um LED pisque 5 vezes com um delay de 500 milissegundos. De novo, o que nós temos? Aqui eu tô com o códigozinho aqui do pisca LED, né, que é a base aí desse nosso estudo. Que nós temos o seguinte: 2 loopings, tá? Eu tenho do looping de configuração setup e eu tenho o looping de repetição meu principal, que é onde o meu código, as minhas instruções a serem executadas devem estar escritas, tá? Que seria o void loop. Vou chamar a atenção que algumas pessoas cometeram alguns erros graves de programação que deve ser corrigido, tá? Teve gente colocando instrução dentro do void setup.
void setup não recebe instrução para execução. Ou você coloca esse bloco de instrução antes do void setup, quando vocês estão declarando. Quando vocês estão declarando as variáveis, ou vocês vão ter que arrumar uma estrutura, um jeito de organizar, condicionando ou não, ou adotando uma outra estrutura, uma estrutura de repetição mesmo, dentro do void loop. Mas no setup eu não tenho instrução que não seja aquelas instruções de configuração do meu microcontrolador. Então é falar se um pin é de entrada, um pin é de saída, é setar um protocolo de comunicação ali, né, como é o begin, o serial begin, que é a taxa de transmissão que eu tenho entre os dispositivos. Fora essa caracterização, eu não posso colocar mais nada dentro do setup. E teve gente colocando várias instruções dentro do setup. Isso está errado. Tá? Bom, retornando aqui ao exemplo do pisca-LED. O pisca-LED, então, ele está aqui. Basicamente, a gente usa dois comandos, né, que é o digital write, o digital write e o delay. O digital write para acender, o digital write para apagar. Então, se eu associo o número, né, o pino que eu estou conectando a high, eu estou ligando o LED. Se eu relaciono ele com low, seto ele como low, eu estou desligando, tirando a tensão naquele pino. Então eu estou colocando tensão ou tirando tensão naquele pino. Basicamente, bit alto, bit baixo que a gente está fazendo. Essa é a estrutura que a gente tem. O que eu não tenho aqui nesse void loop que está aparecendo aí no slide para vocês? Controle de quantas vezes isso vai acontecer. Tá? Então por isso que a gente vai entrar agora com o comando for. Tá? O comando for, o comando while, eles fazem basicamente a mesma coisa, tá? Faz basicamente a mesma coisa. Dá para se implementar do mesmo modo qualquer laço de repetição usando o while, usando do while, usando o for. Fica muito a uma característica de cada programador sobre qual estrutura que ele vai adotar. Normalmente o comando for, ele é um comando usado quando você já conhece o número de repetições que você irá executar. Então, se você tem esse número definido, o comando for ele é mais indicado. Não é uma questão que eu não posso usar o while. Posso usar o while? Pode. Não tem problema. Você vai conseguir fazer isso do mesmo modo. Mas, se eu não sei o número de interações, eu não consigo executar. Tá? Se eu não tenho número de interações definido antes de iniciar o loop, eu não consigo usar o comando for. Tá? Basicamente, a sintaxe ela é extremamente simples. Nós não temos nada de absurdo, vamos dizer assim, na declaração da sintaxe. Qual declaração? Primeiro, assim como no while, a gente começa declarando o comando, no nosso caso aqui é o for. Vou declarar, tá, diferente do while, que eu, programador, era responsável em controlar a minha variável de, como é que fala? A minha variável auxiliar ali, que era o meu contador de quantas vezes o meu looping estava sendo executado. No for, eu já tenho essa variável declarada na sua estrutura. Então, eu, programador, não tenho que me preocupar com a atualização dessa variável auxiliar, que no nosso caso lá, se eu não me engano, eu usei o i. Então, no final do código, eu fazia lá que i era igual a i mais 1. Tá? Então, eu não tenho que preocupar com esse incremento, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, se é um looping crescente ou se ele é um looping decrescente para minha variável auxiliar, tá? Então eu faço a inicialização dessa variável auxiliar e a condição de parada, maior ou menor que n vezes, ou maior ou menor igual, essas condições aqui que eu estou me referindo. Dentro do looping eu coloco o bloco de comandos ali a ser executado, né? Que é o que eu quero estar repetindo, a sequência de comandos que a gente deve repetir. Bom, o que muda aqui então? Né? Voltando a esse exemplo aqui do pisca-LED.
A parte do setup não muda nada. Para do setup eu só estou definindo o pino 10 ali como uma saída. Pronto e acabou. Nada mais que isso. No void loop, tá? O que acontece? Eu já entro com a minha variável na posição que eu quero iniciar ela. Então, por exemplo, a variável i eu estou iniciando ela aqui em 1. Então, aquele número, tá? O i meu ali, ele já, a variável auxiliar que é responsável, né, por contar quantas vezes esse looping, né, está sendo executado, eu estou iniciando ela aqui em 1. Então, eu já declaro i igual a 1. O i é a minha variável auxiliar de contagem de looping. Quantas vezes esse looping foi executado. Bom, se eu volto um slide aqui, então eu fiz a inicialização da minha variável auxiliar. Vou impor agora a condição. Qual condição? A condição de parada desse looping. Nesse caso aqui, enquanto, né, o i for menor ou igual a 5, esse looping vai ser executado. E a incrementação é uma incrementação crescente. Ou seja, o i mais aqui, vou mandar no chat aí agora. O i, eu falar que eu tenho i mais, é a mesma coisa que eu falar que eu estou resolvendo essa operação aqui, ó. I é igual a i mais 1. Tá? Mandei no chat aí as duas linhas. Então, escrever i mais ou i igual a i mais 1 é a mesma coisa. Então, estou fazendo uma incrementação nessa minha variável cada vez que esse looping ele é concluído. Então, chegou no final, isso aqui vai ser, como diz, incrementado. Bom, aqui dentro agora o que eu estou fazendo? Meu código pisca LED. Manda acender o LED, espero 500 segundos. Manda apagar o LED, espero 500 segundos. Acabou o looping. Eu não tenho mais que fazer que i é igual a i mais 1. Ou i mais. A incrementação dessa variável, ela é de responsabilidade do próprio for. Então é ele que já vai fazer essa atualização automática. E então eu não preciso acrescentar aquela linha de incrementação da variável auxiliar. Então, o meu código resume-se simplesmente ao que eu tenho que fazer, que é acender e fazer o LED piscar 5 vezes aqui. Pronto, seria isso daqui, o código de um looping de repetição para fazer o LED piscar 5 vezes, tá? Posso fazer a mesma coisa, tá? E associar outras estruturas. Estruturas condicionantes, como é o caso do if, else, if ou else, pode estar dentro do for ou dentro do if, dentro da condição, você pode executar um for. Você cabe às duas situações. Aqui eu tenho uma situação em que o for está dentro do teste condicional. Então, se aquele teste é satisfeito, eu executo a sequência de comandos que está em alerta ali, né? Pisca LED, então, condicionado. O que eu preciso fazer? Eu preciso que o LED pisque 5 vezes com delay de 500 milissegundos, somente quando o pino analógico realizar uma leitura menor que 2,5 volts. Então, ó, fiz aqui então a declaração minha de variáveis, que o valor AN, ele é o número de bits analógicos que eu estou pegando, e eu tenho uma variável do tipo float, que é tensão, que já é o meu valor convertido. Bom, declarei aqui o meu pin mode, né, de 10 aqui como sendo o output, que é o pino de saída do LED. Veja uma coisa, tá? Se vocês tivessem dado uma olhadinha lá no material do Arduino, eu não preciso declarar o meu pino analógico como uma entrada. A função analog read entende que aquele pino tem que ser uma entrada. Então eu não preciso vir cá e colocar aqui pin a mode, que o A0 ele vai ser uma entrada. Se eu já falei que eu estou fazendo uma aquisição de uma leitura analógica, a função analog read entende que aquele pino que você referenciou ali entre o A0 e o A5, que são 6 canais analógicos que o Arduino Uno tem, que ele está configurado como uma entrada.
Então, durante a correção, eu chamei de várias pessoas a atenção de quem declarou isso como sendo uma entrada, tá? Não penalizei ninguém, porque definiu ali o pin mode do analógico como uma entrada, mas chamei a atenção para você lembrar que eu não preciso fazer essa declaração. Bom, vou para o meu código principal, tá? O meu código principal, o que é que eu estou fazendo? Estou armazenando aqui no valor AN a quantidade de bits, que foi o que eu fiz de leitura. Então, analog read A0, estou lendo esse canal analógico aqui, o canal A0, e salvando o número de bits. Então, vou obter o valor de tensão que eu tenho naquela porta analógica, que vai ser esse número de bits, vezes 5.0 dividido por 1023. Ponto. 3 comentários sobre o exercício nessas duas linhas que eu acabei de fazer aqui. Primeiro, teve gente que não fez conversão para mim de tensão. Fez a comparação em bits. Não é isso que o exercício pede. Ele pede uma comparação de tensão. Então, obrigatoriamente, tinha-se que converter bits em tensão. Segundo, foi até um problema aqui durante a aula. A linguagem de programação do Arduino mudou. Se eu faço 5, o valor AN vezes 5 vai resultar para mim num inteiro. Tá? O que a gente falou aqui? Falou que eu tinha que colocar 5.0. Teve gente que fez conta dividindo multiplicando por 5. Então, para eu ter uma estrutura, uma saída nem em float, eu tenho que multiplicar ali por 5.0. Outra coisa, que essa eu não entendi. Um monte de gente fez essa divisão não pelo número de bits do conversor analógico digital que o Arduino tem, que seria 1023 bits. Ele fez isso por 678, 500 e não sei quanto, 200 e não sei quanto. De onde veio esse número de bits? Isso não faz o menor sentido. Então teve gente que fez a operação e fez a operação errada. Porque aqui eu respeito o meu hardware. O meu hardware é de 10 bits. Se eu tenho 10 bits aqui, então esse aqui vai ser dividido por 1023. Ponto. E acabou. Isso é coisa de hardware. Então, para fazer a conversão de tensão, é como está aqui na minha linha 10 do código que eu estou projetando. Qualquer outra conversão de tensão para o Arduino que você vai fazer, está errado. Não existe outra opção a não ser o que está escrito aí na linha 10. Tá? Desde que você faça uma conversão entre 0 e 5 volts. Bom, aí o que eu tenho que testar agora? Eu quero testar a tensão. Então, o meu valor convertido. Se tensão for menor que 2,5, vou fazer meu LED piscar. Então, aqui dentro eu entro com o looping do for. Então, eu vou ter o digital write, vou ter o delay, digital write, paga no LED, delay de 500 milissegundos. Isso repete para mim 5 vezes ali, pronto e acabou. Ok? Vou aproveitar para fazer outro comentário aqui. Teve gente, tá? Mais de uma pessoa que resolveu o exercício para mim usando a estrutura for, que não foi apresentada, e usando já para mim a estrutura de matriz de array vetor, tá? No final da história, matriz, vetor, array é basicamente a mesma coisa aqui na programação. Então você tem uma variável que essa variável consegue armazenar mais de um valor nela. Então, na verdade, você não está criando uma variável, mas você está criando uma tabela na memória e você consegue preencher essas posições e acessar ordenadamente essas posições na tabela, tá? Então, teve gente que fez preenchimento de array para mim, fez preenchimento, uso de for. Duvido, tá? Porque até mesmo estava errado, ao que todas as pessoas que usaram essas estruturas sabiam o que estava fazendo. Duvido. Uma ou outra pessoa pode já saber programar e já conhece usar essas estruturas? Ok, vou acreditar que sim. Mas o número de gente e os erros que foram cometidos? Não. Vocês não sabem programar, vocês não tinham que usar essa estrutura. A programação era muito mais simples. Então foi caçar chifre na cabeça de cavalo.
Escolhas muito ruins que algumas pessoas fizeram para resolver o exercício, tá? Bom, vamos ver essa estrutura de matriz e o que é isso. Eu quero repetir aquele mesmo exercício anterior, só que agora eu quero preencher uma matriz, eu quero preencher uma tabela. A matriz em si, o que eu vou estar alocando, né, na minha memória ali do meu microcontrolador, do meu computador, é na verdade uma tabela. Tabela a gente relaciona pelo número de linha, pelo número de coluna. Lembrando que na linguagem de programação C, esse meu índice começa em 0, tá? Então a minha linha 1, o índice dela é o 0. Ok? Meu índice é 0. Então aqui, ó, tô na linha 1 com índice 0, na coluna 1, 0 também. Vem cá para a linha 3, ó. Na linha 3, coluna 3, eu tô falando que eu tô numa matriz que está na posição para mim 2, na posição 2. Ou seja, é na terceira linha, na terceira coluna. Sempre linha, coluna, linha, coluna. Basicamente isso que a gente faz. Então, uma vez que eu tenho acesso e consigo controlar a posição de linha, a posição de coluna, eu acesso qualquer espaço da minha tabela. Tá? Então, voltando ao exemplo ali, tá? A gente tem algumas diferenças aqui que tem a ver com a dimensão dessa matriz. Mais à frente, se a gente conseguir chegar lá na programação em Python, você vai ver que os vetores, eles têm ele pode ser de uma dimensão, de duas dimensões, de 3 dimensões, de 4 dimensões. Isso significa que eu estou no R1, no R2, no R3, no R4, que é o número de matrizes que eu estou guardando ali dentro. Então eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, vetor, tá? Ele é unidimensional. O vetor ele só tem uma linha e n colunas. Ou ele tem n linhas e uma coluna. Então você pode fazer isso aqui, ó. Se eu pego só a linha 1, ela pode ter 1, 2, 3 colunas. Isso aqui, se não existe mais linha 2 e linha 3, eu tenho um vetor. Ok? Então o vetor, ele sempre é unidimensional. Espera aí que eu passei aqui demais. Então aqui, ó. Yuri, não, tá? Nós não vamos entrar nisso aí não, que isso aí é programação. Já foge do que a gente está vendo aqui em robótica. Esse conteúdo que você colocou aí no chat, ele foge completamente aqui do nosso programa de LPAP aqui, programação aplicada. Bom, então o que eu estou criando aqui? Estou criando uma variável do tipo inteiro. Estou chamando ela de vetor A. Ele é um vetor com 10 posições. Então ele cria para mim uma linha com 10 posições. Quais são os índices dessas posições? É o índice que vai variar de 0 a 9. Criei um outro vetor aqui que ele vai armazenar agora para mim variáveis do tipo float, números do tipo float, ou seja, número com casa decimal. Então é o vetor B. Esse vetor B, entre colchetes ali, eu falo quantas posições ele tem. Ele é um vetor de 50 posições. Então eu consigo armazenar nessa variável 50 leituras, tá? Então eu vou criar um vetor com 50 posições, que os índices, né, desse vetor, ele começa no 0 e vai até 49. Então mexendo entre de 0 a 49, eu consigo varrer todas as colunas desse meu vetor. Já a matriz, eu realmente, quando eu estou mexendo com matriz, eu estou estabelecendo o número de linhas e o número de colunas. Então eu estou fazendo realmente uma tabela. Se eu estou fazendo uma tabela e eu crio aqui, por exemplo, uma matriz que vai armazenar para mim números inteiros, ela tem 2 linhas e 10 colunas, tá? Então eu crio uma matriz com 2 linhas, que é a matriz é a linha 0 e a linha 1, e 10 colunas, que cada linha tem 10 colunas, que vai de 0 a 9. Criei uma segunda matriz aqui também do tipo float, que ela tem para mim 50 linhas e 20 colunas,
tá? Então pensa, eu fiz uma coluna, eu fiz uma tabela, né? Com 50 linhas e 20 colunas. Em vez da minha coluna ser 1, 2 e 3, ela vai de 1 até 20. Em vez da minha linha ser só até 3, as minhas linhas aqui vai até 50. Ok? Que as minhas 50 linhas, então, são indexadas pelos números de 0 a 49 e as minhas colunas são indexadas por 0 e 19, que aí eu consigo acessar qualquer posição. Ô João, você vai ter que resolver o problema seu de hardware aí. Tá no seu equipamento mesmo. O problema não tá no Teams e na transmissão, não. O problema tá no seu hardware que você tá usando aí. Seja computador ou seja celular. Às vezes reinstalar então aí o fone, ok? Às vezes reinstalar ali o seu fone. Ver lá no hardware como você atualizar esqueci o nome agora. O aplicativo do fone lá, o drive do fone, ok? Ô Ian, na sua pergunta aqui, qual é a utilidade de matriz e do vetor? Depende de como você quer organizar as suas informações. O que um difere de um pelo outro é só o modo como você vai organizar. Se você usa vetor, você vai estar usando uma linha só. Se você usa matriz, você está usando linha e coluna. Só isso, tá? Então depende de como você quer armazenar, vai depender muito do sentido físico, prático da sua programação. Ambos têm pra gente a função de armazenar valores na memória. Então, dependendo da sua necessidade, você pode precisar de um vetor, dependendo da sua necessidade, você pode precisar de uma matriz. Ok? Não tem essa questão de utilidade, vai depender da sua necessidade, é diferente a colocação. Tem limite, esse limite aí, Ian, ele é determinado pela memória do seu computador. Tá? Então vai depender do tanto de espaço disponível que você tem. E, lógico, que aí entra uma série de contas, o tipo de variável que você está armazenando. Lembra lá que a gente tem um limite, cada variável tem um número de bits, né, para ser armazenado. Então, se você converte bits para byte, depois vai para bytes e faz essa conta para cada tipo. Se você está usando um número inteiro, se você está usando um número do tipo float, se você está usando um número do tipo double. Cada um tem uma precisão no armazenamento. Então, essa precisão aí, ela tem uma relação direta com o espaço que será ocupado na memória do seu computador. Então, sim, tem um limite aí, que esse limite ele é de hardware, ok? Vamos dar sequência aqui, gente. Então, voltando àquela questão que a gente tinha colocado, que seria fazer 50 leituras analógicas e salvar os dados, tá, em uma matriz de 5×10. Então, a variável inteira, valor AN e tensão, a float ali, tensão, nós já tínhamos criado ela no exemplo anterior. Qual é a variável nova que eu criei aqui agora? A minha matriz. A minha matriz aqui, eu chamei ela de dados que eu estou coletando. Estou coletando a partir das leituras do meu pino analógico. Então, ela também é, para mim, uma variável do tipo float. O setup do meu pino de saída ali não vai mudar em nada, porque eu só tenho um LED para acender. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que entrar, né, com um bloco de comandos dentro do meu for aqui e dentro do meu looping principal. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer 50 leituras, tá? Para 50 leituras de uma tensão analógica, e para eu salvar essas leituras dentro de uma matriz, eu preciso de ter um alinhamento de 2 for. O primeiro for mexe na linha, o segundo for mexe para mim nas colunas. Então, no primeiro for, eu consigo variar, tá? Eu consigo fazer uma varredura das linhas. Então, quando a minha variável i alterar, eu estou saindo da linha 1 para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5.
E quando a minha variável auxiliar J fizer a varredura dela, eu estou mexendo nas colunas. Então eu estou mexendo na coluna de 0 até 9, que pega para mim as 10 colunas que eu tenho ali. Então o que eu coloquei? Coloquei um for dentro do outro. O primeiro para fazer a varredura de linhas, o segundo para fazer a varredura de colunas. E aqui dentro, o que eu estou fazendo? O que eu tinha que fazer sem me preocupar com armazenar. Faço a leitura do meu pino analógico, recebo uma quantidade de bits. Essa quantidade de bits eu converto para tensão. Então agora eu já tenho o meu número em tensão. Então está lá 3 volts, está lá 3 volts.1, 4 volts. Não interessa qual é a tensão que está no nosso pino analógico. Mas estou salvando agora na minha matriz dados, na linha I e na coluna J, o valor de tensão. Então, para o primeiro looping, o que vai acontecer? Vamos debugar esse código aqui. Primeira coisa, entrei no primeiro for. O primeiro for, o I é igual a quanto? 0. Ou seja, estou na linha 1. Entrei nesse primeiro for, vou entrar no segundo, que iniciou para mim J igual a 0. Então, o primeiro dado que eu vou ler aqui, ele é 0, 0. Ele vai ser salvo na posição 0, 0. Pronto. Esse looping aqui terminou de salvar os dados, volto para o looping J, tá? Não volto para o looping I, eu volto para o looping J. Por quê? Se o meu J ele é 0 e foi incrementado de mais 1, o meu J agora assume o valor de 1. 1 é menor do que 10? É. Então, quanto o meu J for menor que 10, eu vou fazer a execução desse for aqui. Então, eu vou ter sempre o I igual a 0 e o J variando entre 0 e 9. Na hora que o meu J chega em 9, aí ele vai ter incrementação e a gente vai fazer lá 10. J igual a 10 é menor do que 10? Não. Aí esse for que está dentro do outro, né? Ele vai ser quebrado e volta para esse for aqui. Então, ocorre depois a incrementação de I. O I que era 0 passa a ser 1. 1 é menor do que 5? É. Ele volta a repetir isso aqui novamente. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu preenchi a primeira linha, todas as colunas. Quando eu interrompo aquele for aninhado, eu incremento o meu I. Vim para a segunda linha. Na segunda linha eu vou preencher todas as colunas. Fiz isso, chegou no final da última coluna, eu incremento novamente a linha e vou preencher todas as colunas. E assim sucessivamente. Então é basicamente isso o que a gente fez aqui nesse exemplo que eu deixei. Ian, onde você pode ver esses dados? Você pode dar só um serial print na variável e ele vai imprimir para você essa matriz aqui. Ok? Ian, sua última pergunta eu não entendi. Eu posso programar usando esses dados como base? Essa pergunta sua aí eu não entendi, não. Ah, beleza. Ok, então o que eu tenho aqui para a aula de hoje de conteúdo é isso. Preenchimento de matriz, preenchimento de vetor, preenchimento de tabela. É conteúdo novo para vocês do segundo ano. Leiam esse material que está aqui, Vetor e Matriz. Ele é um site que ele vai explicar o passo a passo, com um exemplo do que eu falei nessa aula aqui sobre preenchimento de matrizes. O Arduino, se você for na documentação do Arduino, ele também tem lá o exemplo sobre como preencher o vetor, ok? Bom, basicamente isso daqui é o conteúdo da aula de hoje. O que precisa fazer? Treinar, repetir os exemplos que está aqui, reproduzir o que eu passei, buscar outros exemplos aí na internet afora sobre como usar o for, sobre como usar, fazer esse preenchimento de matriz, esse preenchimento de vetor para
vocês conseguirem fixar esse conceito aqui. Humberto, respondendo sua pergunta que você tinha feito anteriormente, como que vai fazer com o exercício, né? Que você perguntou algo disso aqui no início da aula. Não lembro aqui aonde você falou sobre isso. A última atividade será anulada, que foi aquele teste surpresa? A princípio não, tá? Aquele teste ali, gente, foi só para eu certificar que uma grande parte da turma não está estudando. Porque aquelas duas perguntas estavam na mão de vocês há mais de 30 dias. Tá? As duas perguntas que eu cobrei no teste era a questão que estava no final do meu slide, que estava na mão de vocês há mais de 30 dias. E ao que se parece, ninguém se preocupou em estudar o que eu venho dando. Eu tenho visto, observado que muitas pessoas não estão estudando e isso está refletindo nas notas e nos erros que vocês estão cometendo nos exercícios. Programação, a gente só aprende fazendo, tá? A gente não aprende vendo o outro fazer. Se vocês insistirem nessa postura de só me ver programar, vocês não vão dar conta da disciplina. Programação exige tempo na frente do computador, avaliando e testando os códigos, tá? Se você não sentar e pensar em como resolver seus problemas, a programação não sai. Então, programação você aprende fazendo. Veio a programar, o código é muito simplesinho, é um liga e desliga LED. Se eu te pedir para fazer, se você não tiver treinado isso, você não sabe usar a função digital write da forma como ela precisa, tá? Aí as coisas embananam, porque agora a complexidade dos nossos códigos somente elas sempre irão aumentar. Ou seja, os nossos códigos vão ficar cada vez maior, cada vez desenvolvendo mais coisas simultaneamente. Se vocês não começam a destrinchar, falei sobre for hoje, se você não aprende a usar a ferramenta for, e na hora que eu tiver que misturar for com while, com if, com do while, que a gente ainda vai ver, com a programação modular, que a gente entra com ela aí no terceiro bimestre, como que vocês vão fazer? Não adianta eu perguntar aqui, gente, tem dúvida? Todo mundo fala assim, não, tá tranquilo. Tá tranquilo porque ninguém tá fazendo. Ninguém tá estudando em casa. Hardware, eletrônica, é a mesma coisa. Se você não vê como que você faz, um monte de gente que errou a análise de malha de um resistor e um LED na malha, na malha elétrica, o que teve de gente errando, quantos exercícios vocês devem ter feito lá no primeiro ano sobre análise de malha, de tensão na malha? Aí na hora de pôr na prática faz errado? Fez errado, camarada. Errou o hardware, seu computador vai pegar fogo. A elétrica não permite erro, não. Errou, vai pegar fogo. Nós vamos ter flecha lá na bancada do laboratório. Então, as minhas disciplinas, se vocês não levarem mais a sério, se vocês não estudarem, não começar a trazer dúvida, tá? A participação que eu tenho aqui é pouquíssima na sala de aula. O Ian pergunta, o Yuri pergunta, o Humberto faz alguns comentários. Tem mais gente, tá? Não tô citando algumas pessoas aqui que participam da aula, que tiram dúvidas durante a explicação. Mas, até hoje, olha que nós estamos fechando o segundo bimestre. Ninguém da turma veio tirar uma dúvida comigo sobre o que estudou sozinho. Ninguém veio. Vou fazer só uma observação aqui para a Savana, que ela conseguiu fazer uma relação muito legal, tá? Entre os tipos de rodas que a gente tem na robótica com um caso particular que ela tinha na casa dela. Então a conexão que ela fez com uma coisa e outra foi muito interessante, foi muito legal. Mas tirando a Savana, que foi a única pessoa que colocou isso para mim, que estudou uma parte da disciplina em casa e trouxe isso para mim, me deu um feedback, no momento ainda que a disciplina estava teórica, agora a disciplina é prática, é laboratório. Procurem se organizar. Procurem começar a desenvolver os códigos e a entender como é que a programação funciona. A atividade 2, atividade final do segundo bimestre, vou lançar ela hoje, à noite, aqui na turma, tá?
Vou lançar a atividade final hoje à noite. É um monte de coisa para vocês fazerem, tendo que usar for, tendo que usar while, tendo que usar if, tendo que usar matriz. Então, se você não debuga e não sabe usar separadamente cada uma dessas partes dos códigos, na hora que as coisas juntar é que a coisa não vai sair mesmo. Tá? Então, fiquem espertos. Eu puxei a orelha com 5 pontos. Tô chamando atenção. As minhas disciplinas precisam de dedicação. Façam a parte de vocês para depois nós não enchermos de recuperação aí no final do ano. Tá? Fica claro o recado aqui para a turma. Vocês não estão estudando os conteúdos que eu tenho deixado para vocês. Bom, turma, eu encerro a aula hoje. Aguardem o exercício que eu vou disponibilizar para vocês à noite. Humberto, vou fazer a correção, vou ver como vai ficar. E quem perdeu a atividade aqui presencial, eu vou ver como vou fazer essa avaliação aí dos pontos, tá? Desses 5 pontos aí que eu tenho que repetir para quem não estava presente na sala de aula. Aqueles que perderam, porque não estavam presentes, mas porque atrasaram na entrega, esses aí perderam 5 pontos mesmo. Ok? Porque aquilo lá era 2 perguntas para quem estudou, respondia em 10 minutos. Não gastava nem os 15 que eu dei. Então eu vou ver como que vai ficar a correção para eu ver como que eu vou repetir para quem não fez a atividade, como que eu vou repetir essa avaliação aí para quem não estava presente na aula. Ok? Turma, um abraço até quinta então. Por hoje eu estou encerrando aqui. Espero vocês na quinta.